Olá pessoal, eu sou Kleber Guedes e vamos para mais uma aula de produção textual. E aí galerinha, na nossa aula de hoje a gente vai estudar o gênero textual notícia. Características do gênero notícia. É um gênero textual jornalístico, certo? Ela é veiculado, né, no jornal, lógico, ok? É um texto não literário. Como assim um texto não literário? Texto não literário porque, nesse caso aqui, a notícia ela não é ficcional. A notícia ela utiliza a linguagem referencial, certo? Aquela linguagem que não vai ter, por exemplo, lirismo, sentimentalismo, emotividade. É uma linguagem objetiva, direta ao assunto, certo? Clara, específica, que vai usar números, dados, estatísticas, tá bom? Encontrada em meios de comunicação, jornais, revistas e internet. Temos o texto informativo, que é sobre algum acontecimento real, algum tema que está sendo debatido na atualidade, certo? Então sempre tem um acontecimento verídico verdadeiro. E temos o relato objetivo e impessoal, ou seja, aqui na notícia, o objetivo da notícia é informar. O objetivo da notícia é deixar as pessoas a par do que está acontecendo na sociedade, certo? E não aqui emitir uma opinião, certo? Porque a opinião dentro de um jornal aí já vai entrar dentro de um editorial, que é outra situação. A notícia em si, ela tem o intuito apenas de informar, certo? E deixar que as pessoas tenham o seu ponto de vista, deixar que as pessoas pensem e raciocinem sobre aquilo, certo? Ou seja, o objetivo do jornal é apenas informar. Da notícia é apenas deixar as pessoas, né, a par do que está acontecendo. Pronto, então a estrutura de uma notícia, nós temos o título, aquele que é escrito com letras maiores, né, em negrito, para chamar mais atenção. Nós temos o título auxiliar, que vem logo abaixo, né, que é um resumo, né, do que vai ser aquela notícia que você vai ler. Temos o lead, né, que normalmente ele é referente ao primeiro parágrafo, esse lead. Vai dizer onde, quando, como, aconteceu, com quem. Bem informativo, né, e também ele não se estende muito. E temos, né, o corpo do texto, né, que é a notícia em si completa. O título da notícia. O objetivo dele é cativar o leitor para a leitura da notícia. Então, por isso que o título ele tem que ser chamativo. Porque ao ler o título, o leitor ele já vai ficar curioso, né, para o que aconteceu ali. Certo? Ele vai ficar curioso para saber do que se trata aquela informação. Se o título não for chamativo, possa ser que o leitor não tenha interesse, né, de ler o restante da notícia. Então, nós temos o título principal, ele sintetiza o tema que será abordado, e temos ali o título auxiliar, que auxilia no entendimento do título principal. Então, é uma informação que vem atrelada ao título. Então, nós temos aqui o título Estudantes da USP caminham em direção à delegacia na Zona Oeste. E temos aqui embaixo, né, um subtítulo que diz: após protestos, alunos seguiam para o 91º DP, onde colegas estão detidos. Polícia Militar acompanhava a caminhada. O lead é o que corresponde ao primeiro parágrafo. Informações que mais despertam a atenção do leitor: o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu. Então, normalmente esse lead também ele é curto, normalmente ele não se estende por muitas linhas, né, muitos parágrafos dentro da notícia. É algo curto, né, informativo. Vejamos aqui um exemplo. Ó. Comércio do Ceará amarga queda de 3,6%. O título, né? Aí temos aqui o lead. Nos últimos 12 meses, o recuo do Estado é um pouco menor, 0,7% de acordo com dados do IBGE. E agora a gente vem para o lead, né, que vai dizer
onde aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, certo? Ele é o primeiro parágrafo, por isso que ele é o mais esclarecedor também da notícia. Aí nós temos aqui, ó, as vendas do comércio cearense não foram boas neste ano. No primeiro semestre foi registrada uma queda de 3,6% no volume de vendas do estado. Então, ó, vai deixar claro aqui que está falando sobre o comércio, certo? A porcentagem, bom, os dados, né, a fonte, no caso aqui o IBGE. Então, esse aqui é o papel do lead, que é essa primeira parte da minha notícia, que é fundamental, né, para fazer com que o leitor consiga compreender bem do que se trata. Corpo do texto. Então, aqui a gente tem aqui a pirâmide invertida. Nós temos o título, né, o lead, que vai dizer quem, o que, onde, quando aconteceu, e temos aqui o corpo da notícia, como e o porquê. Então, sendo assim, a gente tem aqui, né, o desenvolvimento do texto e a descrição dos fatos, certo? Então, o título, corpo do texto, como e porquê. Isso aí vem no lead aí. O desenvolvimento já pode começar a partir do lead também. E a descrição dos fatos vai vir na notícia em si, na notícia completa, né? A notícia, ela sempre vai ter esse fato da descrição, né? Sempre vai haver, por exemplo, uma pessoa, né, dando ali um relato de como que aconteceu, né, se for um acidente, a pessoa explicando como que foi, certo? Ou até mesmo o jornal pode fazer uma simulação de como poderia ter ocorrido determinado fato. A linguagem da notícia. Assunto mais importante, né, vem primeiro. O assunto menos importante vem em seguida, né? É uma linguagem clara, uma linguagem simples, acessível e objetiva, até porque muitos dos leitores às vezes são leigos em determinados assuntos. Então, se o jornal trouxesse uma linguagem científica, uma linguagem complexa, poderia não ser compreendido. Tem frases declarativas e curtas, a escrita em terceira pessoa, porque como eu já disse, não é opinião. Aqui na notícia, não é a visão do jornal, que isso acontece no editorial. Aqui na notícia, o intuito é simplesmente dar a informação, né? Dizer o que aconteceu, certo? Não tem opinião pessoal, é sem opinião pessoal. Então, por isso que ele evita os adjetivos. Então, novamente, aqui temos mais um modelo, né? Pirataria informática aumenta em Portugal, seria o título. Aí vem aí, logo em seguida, o nosso lead, porque nem toda notícia tem subtítulo. Às vezes, né, ela vai direto para o lead. Aí temos aí, ó, os crimes informáticos, incluindo cópia de softwares protegido, roubo de passwords e de códigos de cartões de crédito aumentam 10% em Portugal no último ano, disse ontem Lusa Baltazar Rodrigues. Então percebam que sempre nas notícias tem aqui a fala de alguém, de um especialista, de uma vítima. Então a descrição é sempre presente nas notícias. Em seguida nós temos o corpo da notícia, que já é a informação, né, bem detalhada, certo? Para quem se interessou pela notícia e quer se aprofundar mais, aí você lê a notícia por completo. Não esquecer as perguntas que devo fazer ao produzir uma notícia, que são elas: por que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu e com quem aconteceu. Então essas perguntas são fundamentais, certo? Para você, após formular uma notícia, você refletir sobre isso, se a mensagem conseguiu, certo? Incorporar todos esses elementos, se todos eles ficaram respondidos, certo? Quando você finaliza a leitura daquela notícia. Hoje um dos papéis na notícia, né, dos jornais, principalmente é combater as falsas notícias, né, que ganharam, né, o nome de fake news, né? Cuidado com os boatos e fake news. Então, hoje a imprensa no Brasil e no mundo tem um papel fundamental de desmentir, né, de desmascarar as informações falsas que são veiculadas na sociedade, porque essas informações falsas, né, podem ter danos, prejuízos gigantescos para a sociedade, até mesmo, né, levar à morte, né, como por exemplo a indicação de um remédio,
certo? Que ele serve para determinada doença, né? A pessoa tomar um remédio, né, que não serve, isso aí pode levar à morte. Só é um modelo aqui de fake news, certo? Outros exemplos de fake news também que as pessoas costumam postar muito é pegar um fato que aconteceu há 2 anos atrás, há 5 anos atrás e colocar como se tivesse acontecendo agora. Isso é bem frequente também nas fake news. E aí a gente tem, né, uma charge com mentiras confortáveis, né, que as pessoas às vezes preferem não checar a realidade e acreditar que aquela mentira ali, né, seja verdade, seja confiável e ter o cuidado de conferir, e verdades inconvenientes, né? Muitas vezes as pessoas não estão preparadas ou não se sentem bem ao ouvir algumas verdades. Temos aqui mais uma notícia com título e subtítulo: Pessoas mais velhas compartilham mais fake news, revela estudo. Aquelas que têm idade superior a 65 anos compartilham 7 vezes mais notícias falsas do que os com idades entre 18 a 29 anos. Então, normalmente as pessoas entre 18 e 29 anos estão ali num período, né, de fazer especialização, certo? Fazer graduação, né? Estão ali estudando, estão se informando, então normalmente essas pessoas têm um maior cuidado, né, ao checar a informação antes de repassar para frente, certo? Então aí o que o estudo vem mostrando para a gente, né, que as pessoas mais idosas comumente compartilham mais fake news, não por maldade, às vezes por desconhecimento mesmo, às vezes por não ter ali aquele cuidado de checar a veracidade dessa informação. Então vamos ver aqui a construção dessa notícia aqui, o corpo do texto dela, já que com uma letra aqui legível, um pouco maior a letra vai dar para a gente ler. Então, ó, São Paulo, São Paulo. Até que ponto um boato espalhado em redes sociais tem credibilidade? Em situações, em algumas situações, as chamadas fake news são difíceis de serem verificadas. Em outras, as notícias falsas podem gerar desconfiança do leitor. De acordo com um estudo americano, pessoas mais velhas, que não nasceram na era digital, têm mais dificuldades em fazer essa distinção. A análise da Universidade de Nova York, publicada pela revista Science em janeiro deste ano, avaliou o perfil de 3,5 mil internautas no Facebook durante a eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos. Aqueles que têm idade superior a 65 anos compartilham 7 vezes mais notícias falsas do que os com idade entre 18 e 29 anos. Aqui a gente tem um quadro, certo, do G1, que é um portal de notícias, onde eles desmentem fake news, certo? É o fato ou fake, certo? Então eles confirmam se uma informação é verdadeira ou desmentem uma informação falsa. Então é fake que doença do beijo não tem cura e é provocada por bactéria que come carne humana. Aí nós temos aqui: mensagem que circula em redes sociais dissemina conteúdo falso sobre doença comum no carnaval. Especialistas veem exagero e alarmismo às vésperas do carnaval. Então essa notícia ela é fake. Então, pessoal, fundamental quando você vê uma notícia, antes de você já sair compartilhando, mandando em outros grupos, antes de você postar, é fundamental você olhar se aquela notícia que você achou, se ela foi veiculada em jornais conhecidos, em sites conhecidos, certo? E isso é de fundamental importância para você checar a veracidade dessa informação. Então, ainda falando sobre os perigos da fake news, nós temos aqui, ó, fake news são um empecilho para aumento da vacinação contra HPV. O Ministério da Saúde aproveita volta às aulas para a campanha. As notícias falsas, chamadas fake news, são um empecilho para o aumento da cobertura vacinal do HPV, de acordo com o Ministério da Saúde, para ampliar o número de adolescentes vacinados e esclarecer a importância da vacina. A pasta quer aproveitar o início das aulas nas escolas para conscientizar jovens e responsáveis. A recomendação é que eles estejam atentos à atualização da caderneta de vacinação. Outra situação frequente também
é a volta de doenças que eram consideradas erradicadas na nossa sociedade. Então, por conta muitas vezes de fake news, de que vacina mata, de que determinada vacina causa doença, que causa autismo, certo? Por conta de fake news como essa, muitas pessoas deixam de vacinar os seus filhos e, né, a gente fica, né, correndo o risco de que doenças voltem, doenças que eram consideradas controladas voltem. Então é mais um perigo, né, que as fake news representam para a nossa sociedade. Valeu, galera. Até a próxima aula.